Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao assunto de cinemática, na aula de hoje nós iremos ver os conceitos de aceleração. Então, podemos acompanhar aqui nesse quadrinho uma pessoa que está correndo e ela está dizendo: estou acelerando porque estou aumentando a velocidade. Aqui então, estou acelerando porque estou indo mais devagar. E aqui nesse último quadrinho, estou acelerando porque estou mudando de direção. Então, nós estamos vendo aqui 3 exemplos em que nós temos a aceleração. O primeiro deles, quando aumenta o valor da velocidade, então, nesse caso, temos aceleração. Quando a velocidade diminui, ou seja, o corpo está indo mais devagar, então nós também temos uma aceleração. E quando, então, muda de direção, então nós temos uma mudança na direção da velocidade, então nesse caso também temos aceleração. Então a gente pode dizer que a velocidade que nós vimos na aula anterior descreve como a posição de um móvel muda. Já a aceleração vai descrever como que a velocidade desse móvel muda. Então são 2 camadas de mudança. A gente poderia resumir a aceleração dessa maneira. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma corrida de carros e que aí a gente está percebendo, né, que tem um carro, por exemplo, que ele consegue avançar, aumentar a sua velocidade mais rápido que o outro. Quando a gente faz esse comparativo aqui, nós estamos comparando a grandeza física à aceleração. Eu dei uma pesquisada na internet sobre os carros mais rápidos de 0 a 100 km por hora. Então, isso seria um valor, né, uma grandeza que a gente utiliza para saber qual é o carro que acelera mais. Então, essa grandeza aqui, ela também fala de aceleração. Por exemplo, o Nissan GT-R, ele vai de 0 a 100 km por hora em 2,7 segundos. Então, ele tem uma aceleração muito alta. Ele consegue variar a velocidade dele de 0 a 100 em apenas 2,7 segundos. Se a gente pegar aqui em quarto lugar, ó, o Porsche 911 Turbo S, ele consegue variar essa velocidade de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos. Então, quando a gente está falando da variação da velocidade e o tempo que levou para essa velocidade variar, a gente está se referindo à grandeza física aceleração. Bom, então, como que nós podemos definir a aceleração? A aceleração, e agora nós vamos falar especificamente da escalar média, é a taxa de variação da velocidade. Quando eu falo taxa de variação da velocidade, o que a gente quer dizer com isso? Bom, ela mede a rapidez com que a velocidade de um móvel varia. Se for equacionar isso, então eu vou escrever que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. O que a gente pode analisar aqui? Que quanto mais varia a velocidade, ó, numerador, quanto maior a grandeza de variação da velocidade, maior a aceleração. E quanto mais tempo leva para a velocidade variar, como está no denominador, grandeza inversamente proporcional, ó, se aumentar o tempo, a aceleração vai diminuir. Vamos comparar lá ó, a nossa tabela aqui dos carros mais rápidos, por exemplo, vamos pegar aqui a Ferrari, ó. Ferrari vai de 0 a 100 em 3 segundos. Então, ela leva 3 segundos para ir de 0 a 100. Agora, vamos pegar uma Brasília. Ela vai de 0 a 100 em quantos segundos vocês acham? Acho que bem mais que 3 segundos, né? Vamos colocar aí uns 10 segundos. Então, levou mais tempo para variar essa velocidade. Ou seja, a aceleração da Brasília é menor do que da Ferrari, do Porsche, enfim. Vamos escrever então uma fórmula matemática, uma equação matemática para determinar a aceleração escalar média. Então, ela vai ser a variação da velocidade, então eu posso pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Então, eu posso escrever a aceleração sendo ΔV, variação da velocidade, por ΔT, variação do tempo. Então, aqui nós temos um exemplo ó, de um móvel que ele parte ali do T0 e vai até o intervalo de tempo final T, e aí ele varia a sua velocidade em ΔV, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial. Agora, em qual unidade de medida nós vamos utilizar para medir a aceleração? Bom, vai ser uma unidade de medida de velocidade,
por exemplo, quilômetro por hora, por unidade de medida de tempo, por exemplo, hora. Aí eu posso utilizar também a velocidade em quilômetro por hora e o tempo em segundos. Porém, no sistema internacional, a gente tem que ser coerente, utilizar a unidade de velocidade do sistema internacional, que é o metro por segundo, e utilizar a unidade de tempo em segundo. Então, metro por segundo dividido por segundo. Como é que eu vou fazer isso? Ó, metro por segundo dividido por segundo. Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do denominador, ó, 1 sobre segundo. Então, vai ficar metro vezes 1, que dá metro, segundo vezes segundo, que dá segundo ao quadrado. Então, no sistema internacional, a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Para que eu tenha aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu tenho que trabalhar com velocidade em metro por segundo e eu tenho que trabalhar com tempo em segundo. Se por acaso vocês pegarem um problema em que a velocidade estiver em quilômetro por hora, vocês transformem para metro por segundo, certo? Bom, agora nós vamos ver dois tipos de movimentos que envolvem aceleração. O primeiro deles é o movimento acelerado. Quando que o movimento é considerado acelerado? Bom, aqui nós temos dois exemplos, A e B. Quando a velocidade em seu módulo, seu valor, aumenta. Então, aqui foi de 30 para 60, aumentou o valor do módulo da velocidade. Aqui nós tínhamos uma velocidade menos 30 e ela variou para menos 60. O módulo, que é o número, aumentou de 30 para 60. Então, neste caso, o valor absoluto da velocidade escalar aumentou, ou seja, movimento acelerado. Agora, quando o valor da velocidade diminui em módulo, então nós temos um movimento retardado. Eu poderia dizer que o movimento foi freado. Então, a velocidade foi de 60 km por hora para 30 km por hora. Então, a velocidade diminuiu em módulo. Aqui a mesma coisa, menos 60 km por hora, aqui foi para menos 30. O módulo, que é apenas o número da velocidade, o valor absoluto dela, também diminuiu. Então, se o valor absoluto da velocidade escalar diminui com o decorrer do tempo, nós temos um movimento retardado. Bom, aqui vamos ver então os exemplos, ó. Quando a gente reduz a velocidade, então nós temos um movimento retardado. Quando que isso pode acontecer? Ó, quando a velocidade for positiva, aí o carro tá andando e aí o motorista vê, ó, um aviso, cuidado com a lama. Opa, vou frear. Então, ele imprimiu uma aceleração negativa no móvel. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, sinais opostos, movimento retardado. Outro caso, ele está se deslocando para a esquerda e por isso sua velocidade é negativa. Só que neste caso, a aceleração está no sentido contrário, ele está sendo freado, só que a aceleração é positiva, velocidade negativa, sinais opostos, movimento retardado. Agora, quando os sinais de aceleração e velocidade são iguais, eu tenho um movimento acelerado. Por exemplo, velocidade positiva, pois ele está indo para a direita, e a aceleração também é para a direita, aceleração positiva. Então, mesmo sinal, movimento acelerado, aumenta a velocidade. Outro caso em que eu tenho um aumento da velocidade é quando esse móvel está se deslocando para a esquerda, ele possui uma velocidade negativa e a aceleração também é para a esquerda, ela também é negativa. Nesse caso, os sinais da velocidade e da aceleração são iguais, ou seja, a velocidade aumenta em módulo e aí nós temos um movimento acelerado. Então, a gente pode escrever assim, ó, que o movimento acelerado é aquele em que o valor absoluto da velocidade aumenta. E quando é que isso acontece? Bom, quando velocidade e aceleração são positivos ou velocidade e aceleração são negativos. Eles têm o mesmo sinal. Quando que o movimento é retardado? Quando o valor absoluto da velocidade diminui com o tempo. Ou seja, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade negativa e aceleração positiva. Ou seja, quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários e aí o movimento é retardado. Certo? Agora vamos fazer um exemplo de como determinar a aceleração escalar média de um móvel. Olha ali, o móvel parte do repouso e atinge 108 km por hora em 15 segundos. Qual é o valor de sua aceleração? Escalar média? Bom, primeira coisa, quando nós formos resolver um exercício